Livro do profeta Ezequiel, capítulos 13, 14 e 15. Capítulo de número 13, o Senhor vai falar através do profeta Ezequiel acerca dos falsos profetas. O Senhor vai puni-los. Por quê? Esses falsos profetas aqui são comparados a um pedreiro que encontra uma parede precisando de um reparo e ao invés de repará-la, consertá-la, ele faz uma maquiagem. Ele coloca um cal nessa parede para ficar com aparência boa. O Senhor está dizendo aqui, verso de número 3, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Esses profetas recebem uma sentença, ai, normalmente nas escrituras, ela representa, indica uma sentença, um juízo de Deus. Então, esses falsos profetas, ao invés de levarem o povo ao arrependimento, eles deixavam essas pessoas confortáveis em seus pecados. Hoje não é diferente. As pessoas estão sendo anestesiadas, confortáveis em seus pecados, porque não são confrontadas. Os falsos pregadores, os falsos mestres, os falsos profetas, ao invés de pregar a palavra bíblica e confrontar essas pessoas para que elas se arrependam, eles massageiam seus egos e fazem com que essas pessoas fiquem tranquilas, mesmo vivendo no pecado, com suas consciências tranquilas. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra errada, estão ouvindo uma palavra de conforto e essas pessoas continuam praticando seus pecados e ainda dizem, está tudo bem entre mim e Deus. O Senhor não só puniria os falsos profetas, como ele também puniria as pessoas que acreditavam nessas falsas profecias. Por quê? Porque se essas pessoas estavam acreditando, é porque não conheciam verdadeiramente a Deus e nem a sua palavra. Capítulo 14, Ezequiel recebe alguns anciãos de Israel em sua casa para que Ezequiel dissesse alguma palavra do Senhor para eles. Mas o Senhor diz para Ezequiel, no verso de número 13, devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por esses homens? Esses homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da maldade puseram diante da sua face. Esses homens, além de pecar, Ezequiel, eles levaram o povo a pecar. E, verso de número 13, o Senhor diz, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela. E o Senhor mostra, no versículo de número 21, 4 juízos que normalmente o Senhor mandava para corrigir uma nação. A espada, a fome, a limárias nocivas e a peste. Ainda hoje, nós percebemos esta pedagogia de Deus, tratando com povos, tratando com nações, atingindo a economia, a situação climática, para que esse povo se arrependa e se renda ao Senhor. É a mesma coisa que um pai faz quando quer corrigir os seus filhos. Um pai corrige disciplinando. E a Bíblia diz que o pai que disciplina o seu filho é porque o ama. O Senhor ainda deixa claro para Ezequiel, olha Ezequiel, esse juízo virá. Deixa claro para eles, verso de número 14, que nem se houvesse nesta cidade Noé, Daniel e Jó. Foram 3 homens justos e tiveram uma característica semelhante, fidelidade. Noé foi fiel no meio de uma geração corrompida. Daniel foi fiel no meio de uma geração também corrompida e pagã. E Jó também foi fiel diante de tanto sofrimento, permaneceu fiel. O Senhor está dizendo, ainda que tivesse esses 3 homens aqui, apenas eles seriam protegidos. Não adiantaria que eles intercedessem, porque eu não ouviria a intercessão deles. No capítulo 15, a nação é comparada a uma videira inútil. Uma nação autoconfiante, que achava que por ser uma nação escolhida pelo Senhor, eles jamais passariam pela destruição. Então a palavra do profeta a essa nação foi, olha, vocês sim foram plantados como uma videira, mas vocês pararam de dar fruto. E se uma videira para de dar fruto, o que resta fazer com essa videira?
cortá-la e jogá-la no fogo. O Senhor estava dizendo que o juízo sobre aquela nação seria inevitável. Da mesma forma, hoje, nós temos a missão de anunciar que haverá um juízo de Deus. E nós temos uma missão: chamar o povo ao arrependimento, a serem fiéis ao Senhor. É a missão da igreja mostrar a verdade para tirar essas pessoas da sua zona de conforto no pecado. Algumas pessoas estão tão cegas pelas mentiras que houve desses falsos profetas que estão caminhando para o inferno, achando que estão caminhando para o céu. E o nosso papel é alertá-los. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 16 e 17. Capítulo 16, Deus vai falar com uma nação usando uma ilustração. Ele coloca aqui Jerusalém como sendo uma esposa e Deus sendo o seu marido, e que desde o começo o Senhor amou, cuidou. Jerusalém era como uma criança abandonada, mas tornou-se grande, bela e depois tornou-se ingrata e infiel ao seu marido ao se prostituir com outros deuses. A palavra adultério ou prostituição aqui fala dessa infidelidade, dessa esposa que deveria ter amor exclusivo para o seu marido. E é claro que a prostituição é espiritual, mas ela também tem um sentido físico, porque algumas dessas adorações envolviam orgias sexuais. Então o Senhor está dizendo, não é que eu estou sendo duro, eu vou contar para vocês desde o começo, onde foi que vocês se perderam. Como Moisés havia falado, vocês tomarem cuidado e não se encantassem com os deuses cananeus, vocês se encantaram e acabou me trocando por eles. E aí, ele começa então a descrever, mas o Senhor mostra que ele exigia exclusividade. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de entender a exclusividade no reino dos céus? É impossível servir a Deus e ao mundo. É impossível servir a Deus e a outros deuses ao mesmo tempo. O Senhor exige amor exclusivo. Porém, se o ser humano, se esta pessoa não conhece Deus, ela vai dizer, Deus é amor, ele não vai me julgar por isso. Eu posso continuar prostituindo, eu posso continuar adulterando, eu posso continuar fornicando, porque Deus não é mau assim de me julgar e de me condenar. Quando as pessoas agem dessa maneira, é porque elas não conhecem Deus. O Evangelho, ele mostra exclusividade, apenas 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Quem decide entrar pelo caminho estreito é somente o caminho estreito. Livro do Apocalipse, nós vamos ler várias referências mostrando que o céu não é inclusivo. O céu é exclusivo para aqueles que se arrependeram, abriram mão dos seus pecados e se tornaram puros e limpos, justificados pelo sangue de Jesus. O Senhor lista os seus pecados, chegando a mostrar a sua indignação. Versos de número 20, 21, quando a nação chegou a uma prostituição espiritual tão profunda, a ponto de sacrificarem crianças puras, inocentes, jogando essas crianças no fogo para agradar um Deus que nem existe. Mas o Senhor mostra o seu amor. Verso de número 60. Olha, embora vocês sejam infiéis, eu sou fiel às minhas promessas. Então, se vocês se arrependerem, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com vocês. Capítulo de número 17. O Senhor vai falar novamente através de uma parábola das 2 águias e da videira. E no próprio texto, na própria profecia, o Senhor já explica a interpretação dessa parábola. A primeira águia, que tira um ramo de cedro e planta em outro lugar, Jerusalém, que seria levada para o cativeiro, seria replantada em outro lugar. Então, a primeira águia representa Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a muda também representa Zedequias, que seria
levado também para a Babilônia. Foi advertido para que não se rebelasse, não se revoltasse contra a Babilônia, como nós já estudamos, para que ele aceitasse. Porque não tinha outra saída, não adiantaria se revoltar contra a Babilônia, porque Babilônia seria um instrumento de Deus. Mas, ao invés de ouvir o Senhor, ele resolveu se aliar ao Egito, pedir reforço para o Egito e fizeram uma aliança contra Nabucodonosor. O Egito, então, representa essa segunda águia. Mas, mesmo quando o Senhor fala do juízo, o tempo todo nós observamos nas profecias o cuidado de Deus em não deixar o seu povo esquecer das promessas sobre o futuro, de que essa nação seria restaurada. Então, a partir do verso 22, o Senhor diz que ele está prometendo que haverá uma restauração plena, futura. Por isso, por causa dessa promessa, ele sempre protegeu e sempre protegerá a nação de Israel. O texto deixa claro para nós que Deus ele pode usar quem ele quiser para estabelecer os seus propósitos. Não importa se seja um rei pagão, se seja um homem justo, não importa. Nós estamos debaixo de governos, mas Deus não. Deus pode usar um homem ímpio para abençoar uma nação, ou Deus também pode usar esse homem ímpio para tratar com uma nação. Quando Deus quer também abençoar uma nação, ele não precisa colocar num trono humano um homem que seja cristão, como Ciro, por exemplo, que nós já estudamos. Então, Deus usa quem ele quer e o Senhor mostra que ele está acima de todos os reinos e de todos os tronos. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 18 e 19. Capítulo 18, alguns judeus estavam chamando Deus de injusto. Eles viviam repetindo um provérbio que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, ao invés de reconhecerem seus pecados, se arrependerem, eles estavam transferindo a culpa, dizendo: nós estamos sofrendo por causa do pecado dos nossos pais. Mas isso não é verdade. Durante todo o capítulo fica muito claro que a responsabilidade pelos pecados ela é individual. As escolhas são individuais e a responsabilidade pelas escolhas também é individual. Quantos pais são justos, criam seus filhos na justiça e quando esses crescem, fazem escolhas próprias e acabam se tornando ímpias? Ou o contrário, pais ímpios que criam seus filhos na impiedade, mas esse filho cresce, conhece Deus e tem a sua vida transformada. Verso de número 20, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verso 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Assim como a punição é individual, a salvação também é individual. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se com tua boca confessares, é individualmente. Não tem como o pai se arrepender pelo pecado dos filhos ou os filhos se arrependerem dos pecados dos pais. Então a Bíblia é muito clara ao mostrar que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Agora, durante esse livro, estamos estudando aqui também que muitas pessoas inocentes acabam sofrendo consequências de um pecado nacional. Por exemplo, quando vem a fome, quando vem uma peste, crianças acabam sofrendo como sofreram aqui no cativeiro, mas como propósito de Deus para a purificação daquele povo, ou para atrair aquele povo de volta a Deus, e não para punir indivíduos por seus pecados. Deus é justo. E pessoas, por não conhecerem a sua justiça, vivem dizendo: Deus é injusto, a vida é injusta, pessoas boas sofrem, porque não conhecem os atos de justiça de Deus. Quantas pessoas acreditam, por exemplo, em reencarnação, que diz que alguém está sofrendo, porque ele está ali reencarnado de um sujeito que em uma vida anterior pecou muito.
Não, mas isso anula a individualidade. Cada pessoa, segundo a Bíblia, dará conta de si mesmo pelos seus próprios pecados. A apresentação diante do trono de Deus, ela será individual. Capítulo 19 é uma alegoria, um lamento pelos reis de Israel, e aqui tem uma figura de uma leoa, seus filhotes e de uma videira. A leoa e a videira é Jerusalém. Essa leoa que tem filhotes são esses reis que foram tratados pelo Senhor durante essas invasões. Joacás, que foi levado para o Egito pelo faraó Neco, e depois Joaquim, o segundo filhote. E por causa do pecado, da rebelião desses homens contra Deus, a nação e essa linhagem de reis foi destruída. Deus havia prometido que a linhagem do trono de Davi nunca acabaria. Mas é claro, como nós já estudamos, isso vai se cumprir em Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus, descendente de Davi, que é o rei eterno, o rei que reinará para sempre. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 20, 21 e 22. Capítulo de número 20, alguns anciãos vão até o profeta Ezequiel e perguntam para ele, olha, nós queremos ouvir Deus, nós queremos que você consulte ao Senhor para nós. E o Senhor diz para Ezequiel, diz para eles que eu me recuso a ouvi-los. Por quê? Porque eles ainda mantêm os ídolos no seu coração. Quantas pessoas ainda hoje procuram a Deus, mas não querem obedecê-lo, não querem um relacionamento com Deus. Vivem a vida distante de Deus. Em algum momento, quando precisam de uma bênção, de um milagre, vão a uma igreja, procura um pastor e diz, ora para mim, porque eu preciso ouvir Deus. Não é esse o relacionamento que Deus quer. Salmo 66, verso de número 18, a palavra diz, se guardardes o pecado no vosso coração, o Senhor não nos ouvirá. O Senhor não ouve aquele que tem pecados por estimação. Por que não ouve? Porque Deus não é a sua prioridade. Ele só quer a bênção de Deus, mas ele não quer o Deus da bênção, não quer um relacionamento, não quer guardar os seus preceitos. Na verdade, não amam a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E o Senhor começa a lembrá-los, a partir do verso de número 6, qual é a história desse julgamento. Ele não foi da noite para o dia, não é porque Deus estava irado, não é porque Deus estava sendo injusto, não. Deus, então, volta a lembrá-los. Como foi que ele os tirou da terra do Egito, verso de número 10. Levei para o deserto, cuidei lá no deserto, e quantas vezes eles pecaram tanto contra mim, mas eu mantive a minha mão, eu fui tolerante, eu fui misericordioso, mas, verso 16, rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos. Novamente, verso 22, contive a minha mão, fiz por amor do meu nome, para que não fossem profanados os olhos das nações. Eu tive misericórdia mais uma vez, mas agora, desta vez, não haverá misericórdia. Por que não haverá misericórdia? Porque não houve arrependimento. O Senhor os acusa, verso de número 32, de abandonarem ao Senhor porque queriam ser como as outras nações. Isso trouxe indignação ao coração de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Algumas pessoas não conseguem compreender por que é que o reino de Deus é exclusivo. Não tem como servir a Deus e ao mundo. É impossível servir a Deus e a outros deuses. A chamada para a salvação exige exclusividade. Deus é exclusivo, o céu é exclusivo, a salvação é exclusiva. Só vai herdar a salvação aqueles que servirem exclusivamente ao Senhor e abandonarem, renunciarem os seus próprios prazeres. Capítulo 21,
o profeta Ezequiel descreve com precisão como é que será esse dia da destruição. E como nós já estudamos, o Senhor diz que a espada dele desceria sobre a nação, verso de número 3, e o justo acabaria sofrendo junto com o ímpio. Nestas catástrofes naturais ou calamidades de âmbito nacional, justos acabam sofrendo junto com os injustos. Por quê? Porque o propósito de Deus é purificar, mas eles sofrem ali prejuízos temporais e não eternos. Por quê? Quando o juízo de Deus ele tem caráter coletivo, as consequências atingem a todos. Uma fome, uma calamidade social, economia, uma inflação alta, economia quebrando. Todas as pessoas acabam sendo atingidas numa nação, mas isso é para um caráter corretivo, de uma forma a trazer esse povo de volta a Deus. Capítulo número 22, o Senhor mostra por que haveria essa destruição, dos versos 1 até o verso número 16. O Senhor mostra quais foram esses pecados: idolatria, assassinato, desprezo aos pais, desprezo à lei de Deus, pecados sexuais, corrupção, suborno, pecado dos líderes, avareza, adultério. E a partir do verso de número 23, o Senhor coloca a lista dos envolvidos nesses pecados, ou seja, todos pecaram, todos estão envolvidos nesse pecado. Verso de número 26, os sacerdotes que deixaram de fazer separação entre o santo e o profano, misturou o puro com o impuro, não levaram o povo à santificação. Verso 27, os príncipes, os líderes avarentos. Verso 28, os profetas que ficaram tentando botar um cal no lugar que deveria ser consertado, uma parede que precisava de um reparo, ficaram ali maquiando com suas profecias mentirosas, como já estudamos. Verso de número 29, o povo de maneira em geral praticando violência, oprimindo as pessoas. Verso de número 30, busquei dentre eles um homem que tivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim nessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor não estava dizendo aqui que ele não achou ninguém justa, ele estava dizendo que não achou ninguém que pudesse trazer o povo ao arrependimento. Onde é que estavam os justos? Omissos. Cada um vivendo sua própria vida, ninguém se levantou para impactar essa nação e conseguir trazê-la ao arrependimento. Os profetas fizeram isso, mas o povo não voltou. Ninguém foi capaz de fazer esse povo se arrepender. Então o Senhor está dizendo que é por isso que ele vai derramar a sua indignação, porque não houve uma pessoa que fosse capaz de trazer esse povo ao arrependimento. Fato semelhante aos dias atuais, a Bíblia diz que Noé, ele não foi só um homem justo, mas ele foi um pregoeiro da justiça. Não basta apenas sermos justos, nós precisamos pregar, confrontar, trazer esse povo de volta a Deus, não sermos omissos, sermos corajosos, pregoeiros da justiça, mesmo sabendo como os profetas foram avisados. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue, fale, pregue a verdade. Não sejamos omissos. E não tente maquiar um muro que está precisando de um reparo, colocando cal, mensagens que massageiam o ego e não traz a verdadeira transformação e o verdadeiro arrependimento. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 23 e 24. Capítulo 23, o Senhor vai falar por meio de uma alegoria, colocando duas meretrizes irmãs, Olá e Olibá. Olá sendo o reino norte, a nação de Israel, e Olibá, a sua irmã mais nova, que era a nação de Judá. O Senhor vai mostrar aqui como que essas duas irmãs cometeram adultério, como foi que essas duas nações foram infiéis a Deus e cometeu adultério espiritual, prostituindo-se com as outras nações. Israel fazendo alianças com a Síria e depois sendo
destruída pela sua própria amante, e a sua irmã mais nova, Judá, não aprendeu e acabou também cometendo adultério com a Babilônia, que também depois acabou por destruí-la. Capítulo 24, o Senhor vai falar e pedir que Ezequiel grave esse dia, porque foi exatamente o dia que começou o cerco em Jerusalém. Esse cerco que durou quase 2 anos e causou a ruína total em Jerusalém. O Senhor vai usar o profeta para falar por meio de uma comparação de uma panela, e os babilônicos ali vão comer essa carne que está cozida naquela panela, vão comer os ossos, e depois essa panela ficaria com tanta sujeira que ela seria incapaz de ser lavada, de ser purificada. O Senhor estava, por meio dessa alegoria, dizendo que o estado que Israel chegou, estado de pecaminosidade, somente o cativeiro poderia purificá-la. Por si mesmo, não adiantava o Senhor dar mais tempo àquela nação, não adiantava o Senhor tolerar ainda mais. Como já lemos aqui, ainda que se levantassem intercessores como Daniel, como Moisés, como Jó, homens fiéis, como Daniel, nenhum deles seria capaz de fazer o Senhor mudar a sua atitude. Por quê? O que Deus queria não aconteceu. Deus não queria a destruição, o Senhor queria arrependimento. E não houve arrependimento. E naquele mesmo dia morre a esposa do profeta Ezequiel. E quando uma pessoa ficava enlutada, ela fazia expressões públicas, gritava, raspava a cabeça, cobria-se de saco. E o Senhor diz para ele: olha, Ezequiel, eu quero que você também viva isso na pele. Você não vai lamentar publicamente, não vai gritar, não vai mostrar expressões de luto. Por quê? Porque a mesma forma vai acontecer com esse povo. Eles não vão poder lamentar, não vão poder gritar, não vão poder chorar, porque será inevitável o castigo, e o castigo está acontecendo por causa dos seus pecados. Enquanto estudamos esses textos, pensamos sobre o juízo final, quando a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Naquele dia, as pessoas gritarão e dirão: eu não sabia, eu não fui avisado, mas os céus é testemunha de que o evangelho está sendo pregado. Nós estamos falando através da mídia, através da igreja, falando publicamente, falando dentro das igrejas, e as pessoas estão ignorando, como foram nos dias de Ló e de Noé, conforme Lucas 17. As pessoas não estão acreditando, ouvindo falsos profetas, acalentando suas consciências, elas não estão acreditando, estão vivendo confortavelmente em seus pecados. Mas o evangelho está sendo pregado. Haverá um juízo de Deus sobre essa terra, e o tempo do arrependimento é hoje. Portanto, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Continuemos a pregar, porque o juízo de Deus em breve acontecerá.